29 de agosto, casamento com Cristo. Aqui em 2 Coríntios 11, de 1 a 4, Paulo continua falando desse casamento, comparando com o casamento da época, né? Ele diz o seguinte: tenho-vos preparado para apresentar-vos com zelo a Deus, como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Suportai um pouco mais, e não tolerais quem quer desviá-lo do casamento. O grande casamento é no retorno do Senhor Jesus Cristo. Então, o casamento efetivo, definitivo, é quando o noivo chega para encontrar-se com a noiva. É uma ilustração do Antigo Testamento, do tempo de Paulo ali, tempo de Jesus. O casamento era assim: o noivo preparava um dote, um valor financeiro para dar para o pai da noiva. Ele tinha que fazer isso. É como se estivesse comprando a noiva. A noiva, com o passar do tempo, ela ia juntando valores como um dote também, só que ela levaria para o casamento, para a nova casa. E aí então chegou o dia do casamento. Os parentes, os amigos, eles vão preparar a noiva. Que no caso aqui, como nós vimos ontem, o próprio Jesus preparou a noiva, porque não tinha quem preparar. A noiva era tão refugada que desde o nascimento não tinha quem se interessasse por ela. Somos nós a noiva, não é? Ela cresceu, foi pedida em casamento por Jesus Cristo, e aí ela aceitou. E o noivo deu a glória para ela, enfeitou tudo. Agora chega o casamento. O casamento é na segunda vinda de Jesus Cristo. E aqui Paulo fala para a igreja de Corinto, fala: olha, não desistam agora de casar. Suportem um pouco mais. Não tolere aqueles que ficam colocando coisas na sua cabeça para você não casar com Jesus Cristo. Ele virá em breve e eu quero apresentar você como virgem pura para Ele. E como que era o casamento então? O noivo não morava com o pai e com a mãe, morava com sua casa. Ele tinha que ter a casa dele, já mobiliada com tudo, e aí ele ficava lá na casa dele, e a noiva lá na casa dela, os pais dela, e o noivo já na casa dele. Todos os amigos, parentes do noivo iam para a casa do noivo. E lá festejavam e se alegravam, certo? A noiva também, ali havia os parentes, os amigos, todos estavam ali com ela. Então saía duas procissões, vamos dizer assim, né? Duas turmas, alegres, felizes pela rua, né? A da noiva para encontrar o noivo, só que a noiva ainda ficava lá. Só que a noiva para encontrar o noivo. E do noivo vinha para encontrar
a noiva, para buscar a noiva para levar para sua casa. Normalmente esses dois desfiles se juntavam, o noivo estava ali, mas a noiva estava na casa do pai. Eles se juntavam felizes, contentes e agregando cada vez mais pessoas, iam até a casa da noiva, buscavam a noiva e eram levados para a casa do noivo, onde eles iam morar. E ali festejavam durante uma semana. E durante aquela semana, depois disso, então, se concretizava o casamento. Um casamento para sempre. Então veja que Cristo se apresentando à igreja a si mesmo. Então aquele cortejo é um momento de apresentação. E o retorno de Jesus era a futura cerimônia de casamento, quando o longo noivado entre Cristo e a igreja estaria completo e o casamento seria então celebrado. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que esse casamento, ou seja, na volta de Jesus Cristo, possamos estar preparados, puros, virgens espiritualmente, sem se contaminar com outras coisas, sem dar ouvidos para outras coisas, sem desanimar. E então, com alegria, encontrarmos com o noivo e sermos aceitos no novo lar, para sempre, nunca mais abandonados, nunca mais preteridos, nunca mais sem esperança, nunca mais sofrimentos, porque agora estamos morando em outro lugar, com o nosso noivo, que é Jesus Cristo.